Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Somente é santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso Criador. Boa noite, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Vamos dar o início a mais um culto, né, de quarta-feira, culto de doutrina, em nome de Jesus. Quero iniciar este culto lendo o credo apostólico, amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém, Jesus. Quero compartilhar uma palavra do Senhor junto com os irmãos nesta noite, que está em Salmo 121. Amém? Quero ler a palavra do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém?
que nós possamos, né, confiar e acreditar no Senhor Jesus, que o nosso socorro vem somente dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor Jesus, né, pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos dá de mais uma noite nós estarmos diante do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta noite, Pai, para render graças a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, sabemos, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, Pai, e em todo momento precisamos de Ti, Papai. Deus eterno, Deus maravilhoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, quero eu também pedir ao Senhor por este momento de louvor, ó Deus. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, o ministério de louvor, Pai, a vida do Fábio, a minha vida, a vida da Lourdes, Senhor, e que juntos, Papai, nós possamos dar o melhor de nós para o Senhor, ó Deus, porque somente o Senhor, ó Deus, é merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Deus eterno, Deus maravilhoso, diante do Senhor também, Pai, quero lhe pedir, Senhor, pela vida do missionário Samuel, Senhor, qual trará a Tua palavra dessa noite, Senhor, e que através da Tua palavra, Senhor, através das lives que estão sendo passadas, Senhor, vidas, Pai, venham ser tocadas, vidas venham ser restauradas, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Pai eterno, Pai maravilhoso, dou graças a Ti em tudo, Pai, porque em tudo, Pai, o Senhor tem nos dado a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é que eu oro, Senhor, e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Sempre, como volta em Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, um domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é dos povos, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Como volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, um domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá.
dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Autoridade e poder, dá autoridade e poder, com domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus.
Amanheceu e nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, Ele vai te honrar. Amanheceu e nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, Ele vai te honrar. Jesus. Obrigada, Jesus. Esse último louvor, né, diz que o meu melhor quero te dar. Né, que em meio a tantas dificuldades, a tanto sofrimento que nós estamos passando, que nós possamos olhar somente para o Senhor e dar o melhor de nós para o Senhor em meio nessas situações que estamos vivendo no dia de hoje. Amém? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés.
Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Jesus, o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo, Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de eu Deus. quero conhecer, Eu quero exalar mais de Deus. eu quero conhecer, Eu quero exalar mais de Deus. Amém. Jesus, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, é com grande alegria, Senhor, que eu quero, Pai, Te agradecer, Senhor. Te agradecer por este momento, Senhor, Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Deus amado, Deus maravilhoso, neste momento quero pedir ao Senhor também, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha usar grandemente, Pai, a vida do Teu servo, Pai, o missionário Samuel, Senhor, que estará transmitindo a Tua palavra nesta noite, Senhor, e que através da vida do Teu servo, Senhor, vidas, Pai, venham ser tocadas, vidas venham ser restauradas através da Tua palavra, Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, que o Senhor, ó Deus, possa estar visitando cada lar, Pai, através desta live, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa chegar, Senhor, no lar de cada família, no coração dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Com muita felicidade, muita gratidão ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui para cultuarmos, nós louvamos ao Senhor, oramos a Ele. Neste momento nós vamos aprender mais a sua palavra, amém? Dando continuidade, que o evangelista Wilson, nós estamos propondo fazer exposição da carta de 1 Pedro, né? Eu não vou falar tanto das introduções que já foi dito. E nessa noite eu queria falar com os irmãos 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 16. Essa é a perícope, né? Essa é a passagem que nós vamos ler nessa noite. Amém? Nossa irmã Adriana orou, né, em favor do culto. E neste momento eu vou orar em favor, né, pela minha vida, né, que Deus possa estar iluminando, possa estar ajudando neste momento que vamos falar da Tua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor, ó Pai, por essa noite. Bendizemos, ó Pai, o Teu santo nome, Pai, nessa noite. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e misericordioso, Senhor. E Deus, neste momento extraordinário, Deus de pandemia, Deus em que nós estamos, ó Deus, isolados, ó Deus, nos nossos lares, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção nessa noite. Pai, abençoa, ó Pai, este momento em que vamos aprender e entender mais, ó Deus, da Tua palavra. Senhor Deus, que tudo aquilo que for dito, Deus, estudado, Deus, possa estar de acordo com a Sua vontade e a Tua palavra. Senhor Deus, eu peço perdão, Deus, porque sou pecador, Deus. E, Senhor, eu erro muito, mas eu peço, Deus, ao Senhor, para que o Senhor me perdoe e que neste momento eu possa, Deus, falar com a Tua palavra, Deus, com toda a dignidade, Deus, e expor, Deus, o pensamento, Deus, do escritor, Deus, inspirado pelo Senhor nessa noite. Eu agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém? Pega a sua Bíblia, irmão. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 16. Primeira carta de Pedro, né, aos eleitos do Senhor, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Vamos fazer a leitura? Diz bem assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Essa noite, o meu tema que eu queria propor com os irmãos, eu falo essa noite porque vai ser transmitida, né, o vídeo à noite, mas às vezes você pode estar assistindo durante o dia, de manhã, de madrugada, mas o tema proposto nessa noite, a igreja é santos como o Senhor é santo, né? Depois que Pedro louva ao Senhor, né, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Depois que Pedro louva ao Senhor, engrandece a Deus pela salvação que existe em Cristo Jesus, né? Agora Pedro, ele exorta a igreja a uma santidade, né? No versículo 12, ele diz bem assim, a eles foi revelado o que estava ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que lhe foram anunciadas por meio daquele que lhes pregou o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Depois de mostrar a maravilhosa graça, a maravilhosa salvação que era desejada pelos profetas e pelos anjos, Pedro quer que a igreja possa responder isso em santidade. E a salvação, ela tem efeito prático na vida do crente, né? O crente que é salvo, ele tem que ser prático. E nós vivemos em um período em que as pessoas
tem levado o evangélico muito mais para um lado místico, né? O que o evangelho pode me proporcionar, a salvação, o que a salvação me proporciona, mas qual que é a resposta que nós damos diante da salvação? É a santidade. Às vezes eu vou confundir que eu vou falar Paulo, mas Paulo não é Pedro, né? E a salvação, ela tem esses efeitos práticos, né? E assim como nós somos salvos pelo Senhor, e Ele é santo, também precisamos ser santos. Devemos saber que uma vez que fomos salvos para uma esperança futura, nós somos peregrinos nessa terra e devemos viver como pessoas que moram na glória, né? O nosso lar não é aqui, mas o nosso lar é na glória. No versículo 1, no capítulo 1, Pedro vai chamar a igreja do quê? De peregrinos, né? De pessoas que não eram deste lugar, mas de pessoas que pertenciam, né, ao reino do Senhor. No versículo 14, né, Pedro vai chamar a igreja do quê? Filhos obedientes. E é assim que nós devemos viver, como filhos obedientes, né? Algumas versões vão dizer filhos da obediência. Irmãos, nessa noite eu queria alertar o seu coração, né? Nessa noite a palavra de Deus nos convida a sermos santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. No o versículo 13, né? E a primeira coisa que eu queria dizer com os irmãos é que nós devemos estar alertas todo momento. No versículo 13, né, Pedro ele vai usar uma conjunção adversativa conclusiva, dizendo, portanto, estejam com a mente preparadas e prontos para agir. Diante disso, ele chama os seus leitores a estar o quê? A estar alertas. Portanto, estejam com a mente preparadas. Na Corrigida Fiel, ela vai dizer assim, cingindo os lombos do vosso entendimento. Talvez a nós, essa frase seja uma frase meio perdida. Não, mas que frase estranha, como assim um lombo, né? E essa era uma frase que era que é utilizada pelos orientais, né? Para aqueles que vivem no Oriente. Porque as suas vestes eram roupas longas, né? E era necessário para que, quando ele fosse correr, quando ele fosse fazer uma viagem, que ele amarrasse, né, as suas vestes, né, essas longas vestes, para que isso não atrapalhasse, né, a sua caminhada, para que isso não viesse fazer ele tropeçar. Então, Pedro deseja que os seus irmãos estejam com a sua mente não apenas preparada, mas que eles estejam com a sua mente pronta a agir. Que a qualquer momento, a qualquer ataque, eles possam estar prontos para agir, que nada os impeça de correr. E é assim que nós devemos viver a nossa vida como crentes. Nós devemos estar preparados para os ataques do diabo, né? Para a tentação, para o pecado. Irmãos, esteja alerta. O que Pedro quer dizer com isso é que nada atrapalhe a vida da igreja. Pedro diz aos seus leitores, irmãos, que nada atrapalhe o seu entendimento. Que você não seja obscurecido por algum ensino falso, pelas adversidades da vida, pelas dificuldades que você vai enfrentar na sua vida. Pedro, durante toda a sua carta, ele quer que a igreja viva em santidade em diversas áreas da sua vida. Não apenas dentro da igreja, que muitas vezes é fácil a nós sermos santos. É fácil nós nos comportarmos, é fácil nós termos uma linguagem santa na igreja, mas e fora da igreja. Nessa quarentena, em que muitas vezes o crente, ele não quer participar do culto. Essa quarentena em que muitas vezes o crente, ele vai se comportar, né, como se Deus não existisse. Eu não estou indo na igreja mesmo, né? Ou muitas vezes na sua casa, no conforto do seu lar, às vezes você sabe que tem o culto 7:30 da noite, o culto online 7:30 da noite, mas você não se dispõe a cultuar o Senhor. Você não quer cultuar o Senhor. Ou quando você está cultuando ao Senhor, você faz isso de forma negligente, né? Não dando atenção ao estudo, a que a palavra de Deus nos diz.
Irmãos, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Pedro, ele deseja que os irmãos, que nada venha os atrapalhar, nada os impeça de caminhar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz bem assim, e portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolva, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus, depois de ele demonstrar à igreja aquela nuvem de grande testemunha daqueles grandes heróis da fé, o autor de Hebreus quer que esses irmãos respondam essa corrida, que nada venha impedir esses irmãos de correr, como um soldado que está ali descansando, mas ele tem que estar todo momento ativo, para que quando chegar o ataque do inimigo, ele possa revidar. Portanto, estejamos com a mente preparadas, prontos para agir, que nada venha nos impedir de agir diante das dificuldades que vierem sobre nós. E também ele diz o quê? Estejamos alertas. Algumas versões vão dizer que nós estejamos o quê? Sóbrios, né? Que a intoxicação da bebida não venha a impedir você de agir. Ainda no versículo 13, ele diz aos seus leitores, prontos para agir, não como uma pessoa intoxicada. Nós vemos na Corrigida Fiel, diz assim, sede sóbrios. A palavra no grego tem a ideia do quê? De alguém que não tem a mente mudada pela bebida. Em geral, essa palavra traz também a ideia de um autocontrole, clareza mental. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos a nossa vida embebecidos pelas coisas do mundo. Não oramos, não lemos a Bíblia, né? Ficamos horas e horas no Facebook, ficamos horas e horas no YouTube, mas não tiramos um minuto para louvarmos ao Senhor, não tiramos um minuto para lermos a sua palavra, não tiramos um minuto para engrandecermos ao Senhor. Como que nós podemos dizer que nós estamos com a nossa mente preparadas, se nós vivemos enchendo a nossa mente de coisas do mundo, de coisas que não pertencem ao Senhor? E Pedro continua, Pedro encoraja os seus leitores a colocar a sua esperança na graça. Uma graça que lhe será dada quando Cristo for revelado, apesar de um presente cheio de dor e sofrimento, né? Como nós vemos no versículo 6, bem assim, nisso vocês exultem, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Irmãos, talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida. E eu falo momentos difíceis na sua vida, irmãos, momentos em que o pecado tem te afligido muito. Momentos em que você tem pensado em desistir, às vezes, fala, poxa, eu estou indo na igreja, mas o pecado ainda me perturba, o pecado ainda tem me agarrado, mas saiba que aqueles que são filhos do Senhor, eles desejam viver em santidade. E nessa noite, nós precisamos confiar na graça, precisamos confiar naquilo que o Senhor nos prometeu. Eu não estou falando para você um carro, não estou falando para você uma casa nova, um emprego, mas a salvação. Pedro, ele vai alertar a igreja, dizendo que eles são peregrinos, ou seja, que as coisas deste mundo não pertencem a eles, que eles estão aqui de passagem, mas que a sua verdadeira esperança, ela está no Senhor. A sua verdadeira esperança, ela está em Deus. E olha só para você ver, como nós vemos lá no versículo 6, né, a dor e o sofrimento. Pedro quer que os seus leitores saibam que a herança dele está guardada nos céus, mas que em breve vai ser revelada. A graça aqui é equivalente a dois termos importantes, a salvação
e a herança. O crente deve concentrar a sua mente na salvação, que não perde o seu valor. Como nós vemos lá no versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. É a salvação. Às vezes, irmãos, nós queremos sim uma vida boa, e isso é importante. Mas muitas vezes nós prezamos muito mais a isso. Mas a palavra de Deus deixa claro: o que está guardado para nós não é o melhor emprego do universo, o que está guardado para nós não é o melhor salário do mundo, mas o que está guardado para nós é a salvação. Essa é a graça, é a salvação, é a herança do crente. Pedro deixa claro que essa graça, ela vai ser dada. Ou seja, você é passivo nisso, mas isso vai ser dado pelo Senhor. Não é uma ação sua, mas é uma ação de Deus, em que Ele vai te dar. Você é totalmente passivo, e Deus é aquele que é ativo na salvação, e Ele fez isso em Cristo Jesus. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 3, eu vou abrir aqui, Romanos, capítulo 3, essa Bíblia aqui, ela não está muito treinada, hein, irmãos? Essa daqui não é a minha Bíblia que eu uso, que eu estou habituado a usar, então ela fica fugindo aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 21, olha só para você ver o que a palavra de Deus nos diz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? Se provém de Deus. Não é uma justiça que vem dos homens, não é uma justiça que vem da lei, mas é uma justiça que provém do Deus vivo, independente da lei, a qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Para todos os que creem. Deus, Ele é ativo na salvação. Deus salvou, e essa salvação está guardada no Senhor. Está guardada nele. E ela será o que? Ela será revelada. E quando for revelada, irmãos, será um dia de glória. Será um dia de exultação. Será um dia em que Deus vai chegar e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Mas até esse dia, como nós devemos viver? Até esse dia chegar, como que nós vamos viver? Segunda coisa que nós precisamos entender, que até o dia da volta de Cristo, nós devemos viver em conformidade à sua vontade. Não podemos viver em conformidade com o mundo. Nós não podemos viver como pessoas do mundo. Pedro chama os seus leitores de filhos obedientes. Pedro lembra aos seus leitores que eles são filhos de Deus. E não apenas um filho comum, que era muito comum em Roma, era muito comum aos romanos, aos gregos adotarem crianças. Mas nós não somos filhos adotados de forma comum, mas nós somos filhos da obediência. E como que nós devemos viver até que Cristo seja revelado? Nós devemos viver em santidade, em conformidade com a vontade do Senhor, como filhos da obediência, como filhos obedientes. Pedro diz filhos obedientes, que na língua semita isso não era apenas um adjetivo qualquer, mas uma característica da vida do filho, ou seja, estar em conformidade com Deus. E por estar em conformidade com Deus, eles não podem deixar-se amoldar. A nossa língua, a palavra moldar, ela tem uma ideia de adaptar ao modelo, ou mesmo de formar o molde de alguma coisa. Nós não podemos nos adaptar àquelas velhas práticas antigas. Nós temos uma frase, uma palavra muito interessante que tentamos burlar, O que
A ideia de burlar é o quê? Dar a volta, né? Eu vou dar a volta, eu não vou seguir assim, mas eu vou burlar aqui, eu vou dar a volta, é isso que eu quero fazer. E muitas vezes o crente, nós como crentes, muitas vezes nós queremos burlar a lei de Deus, nós queremos burlar a vontade de Deus. Queremos achar pretextos, em texto fora de contexto, para nós fazermos as nossas vontades. Mas o crente, ele vive em conformidade com a vontade e a lei do Senhor. Ele sabe que na lei de Deus é onde ele encontra toda a sua esperança. O crente, ele tem prazer, irmãos, em viver na lei do Senhor. Ele tem prazer em se deliciar, em fazer a vontade de Deus. Vir ao culto, assistir a um culto, ouvir a sua palavra, não é cansativo a ele, porque ele tem prazer. Pedro sabe das dificuldades que o crente enfrenta. Pedro sabe que existe uma guerra dentro do crente, que às vezes impede ele, mas quanto mais nós enchemos de nós mesmos, mais e mais nós vamos se afastar do Senhor. Olha só para você ver o que Pedro diz no capítulo 2, versículo 11, diz assim: amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós precisamos, irmãos, a cada dia mais nos abster desse tipo de vida. E como que nós fazemos isso daí? Não vivendo em conformidade com o mundo. E uma vida conforme o mundo é o quê? É uma vida guiada pelos maus desejos. Ainda no versículo 14, ele diz bem assim, ó: não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam o quê? Na ignorância. Talvez isso para o judeu, né, não seja tão difícil, porque isso faz parte da vida dos judeus, obedecer a palavra do Senhor, andar conforme a vontade do Senhor. Mas para o ímpio, né, para o gentio, aquele que não fazia parte do povo judeu, isso era difícil, porque a vida do gentio, né, a vida do grego romano naquela época, ela era guiada pelo quê? Pelas orgias, né, pela idolatria. Assim era a vida do gentio. E antes, irmãos, de nós conhecermos a Deus, como que nós vivíamos? Talvez você vivia a sua vida antes de conhecer o Senhor em bebedeira, em orgias, né, em vida promíscua, em namoro promíscuo. Isso não é o tipo de vida do crente. Isso é inconcebível ao crente. Pedro vai dizer assim, ó, no versículo, Pedro diz, como eu falei para os irmãos no capítulo 2, versículo 11, Pedro deixa claro que isso era antes de conhecer a Cristo. Quando nós éramos o quê? Ignorantes. Nós não conhecíamos o Senhor. Quando nós vivíamos de acordo com a nossa vontade, guiado pelos maus desejos, guiados pelas nossas próprias vontades. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maldade. Como crianças recém-nascidas, desejem o coração e o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Nós precisamos evoluir a cada dia mais. Uma coisa muito interessante, que a palavra filho aqui no grego é criança. Nós temos que ser como crianças, que dependem unicamente, exclusivamente do Senhor. E assim como Pedro diz, crianças que desejem de coração o leite espiritual. Do que você tem se alimentado no seu dia a dia? Do que você tem se enchido no seu dia a dia? Que nessa noite, irmãos, nós possamos a cada dia mais viver em conformidade com a palavra do Senhor. Pedro então exorta a eles a não deixar ser moldado pelo mundo,
apesar de a palavra moldar no grego ser um particípio, ela está condicionado ao verbo principal, que é sejam santos. Ao contrário de deixar que o mundo molde a nossa vida, nós devemos viver o quê? Em santidade. Seja santo. Sejamos nós santos. Que este mundo não venha moldar a nossa vida. E como que esse mundo molda a nossa vida muitas vezes? Esse mundo deseja nos moldar muitas vezes com a vida antiga. Dizendo, antes você bebia, não tinha nada a ver, vamos beber de novo. A tentação, a sua carne dizendo assim, você fazia uma vez só, não tem problema. Talvez você já tenha ouvido isso dentro de você. Talvez você já ouviu isso, só uma vez, né? Todo mundo, depois você pede perdão. Mas irmãos, nós não podemos ser moldados por esses maus desejos. E é isso que os maus desejos fazem conosco. Ao contrário, agora aqui o que acontece? Devemos viver de forma contrária. Dentro da construção do particípio, ele tem força de imperativo, né? Apesar de ser imperativo negativo, Pedro sabe que a tentação para voltar às velhas práticas, ela é real, como nós vimos lá no capítulo 2, versículo 11. E que a luta que travamos não é uma luta fácil. Assim ele ordena aos seus leitores, não cedam aos desejos pecaminosos, mas que em vez disso, entreguem-se à vontade do Senhor. E uma coisa muito interessante, Pedro ele vai usar o quê? Agora, Pedro vai usar uma conjunção adversativa, que mostra uma ideia contrária do que foi dito antes. Nós não podemos viver em conformidade com o mundo, mas nós precisamos viver como quê? Como santos. Assim como o nosso Pai é santo, assim também nós devemos viver. Pedro diz, ao contrário dos maus desejos que outrora governava a vida da igreja, que outrora governava a sua vida, agora aquele que chamou é santo. Ao contrário dos seus maus desejos que governava você, agora aquele que te governa, ele é santo e deseja que você seja santo. Santo, o que ele deseja da sua igreja é que ela seja santa, assim como é santo, também sejamos nós santos. Pedro deixa claro aos irmãos que isso deve abranger o que? Toda a área da sua vida. No final do versículo 15 ele diz bem assim, quando viviam na ignorância, no final do versículo 15 diz bem assim, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, em tudo que você for fazer, seja santo. No verso 16, Pedro ele vai se utilizar da autoridade bíblica para falar isso daí para a igreja. Está lá em Levíticos capítulo 11, versículo 44 e 45. Ele usa o livro de Levíticos, que é o livro que trata da santidade do povo de Israel. Como que eles deviam agir. Assim também os leitores de Pedro são convidados a reconhecer que apenas o nosso Deus é santo e que Ele é o padrão de vida para o crente. Irmãos, que nós possamos viver assim. E a palavra sejam santos é o que vai reger o restante, né, o restante da sua carta. Olha só para você ver. No versículo 9 do capítulo 2, ele vai dizer bem assim, vocês agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Versículo 11, amados, insistam, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles acusem de práticas más, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.
Versículo 13: por causa do Senhor, sujeitem-se a autoridades constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Versículo 18: escravos, sujeitem-se ao seu senhor com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Versículo 20: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante do Senhor. Irmão, ser santo tem que ser um padrão na vida do crente. A santidade, a palavra santidade, né, a palavra santo, ela se tornou algo meio banal na igreja. Se tornou até banal no mundo. As pessoas vão dizer: a minha mãe é uma santa, o meu cachorro é um santo. Mas, irmãos, nós temos que entender que estar em santidade é estar em conformidade com a vontade do Senhor. Que ser santo é tudo aquilo que é referente ao Deus vivo. Quando nós pensamos na Jerusalém, a cidade santa, as Escrituras, né, a Bíblia Sagrada, a Santa Ceia, o Santo Batismo, muitas vezes, irmãos, nós hesitamos de chamar o nosso irmão de santo do Senhor. E aí, santo, como que você está, abençoado? Né? Como nós vivemos uma cultura católica, às vezes a gente associa o santo a pessoas que não incorruptíveis, pessoas que não podem, que não pecam nunca. Mas sabe que a Bíblia chama você de santo. O Senhor Deus chama você de santo. E a palavra santo aqui, né, hagaio, significa o quê? Separado. Você é separado para viver uma vida em santidade. Que nós possamos também viver essa vida em santidade no Senhor. Que a mensagem dessa noite, a cada um de nós, nos encoraje a cada dia mais a vivermos em santidade. Esses irmãos, né, os leitores, Pedro convida esses irmãos: olha, vivam em santidade. E nós devemos viver em santidade em toda a área da nossa vida. Não apenas na igreja, não apenas quando as coisas estão boas, mas até quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis. Que nós possamos viver em santidade. Amém? Vamos orar? Eu queria que você orasse também. E que tudo aquilo que Deus nos ensinou nessa noite, nós possamos colocar em práticas, né, no nosso dia a dia, durante essa semana, né, quando você for agir com o seu pai, com a sua mãe, né, nos momentos difíceis, no momento em que o pecado vir fortemente na sua vida, lembre desse versículo, do versículo 16 do capítulo 1, sejam santos porque eu sou santo. Quando você estiver sendo atormentado pelo pecado, quando você estiver sendo atormentado pela sua carne, né, que você proclame esse versículo. Às vezes quando o pecado vem muito forte na minha vida, um versículo que eu sempre falo é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o pecado vir, assim como Cristo, quando o diabo foi sobre a sua vida tentá-lo, né, lutou contra o diabo usando a palavra de Deus, assim também, quando vier o pecado, nós também possamos fazer assim. Amém? Que você ore aí na sua casa. Eu convido você neste momento a orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por essa noite. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que nos ensina a vivermos, ó Deus, alertas, a não vivemos, ó Deus, em conformidade, Deus, com o mundo. Senhor Deus, abençoa, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Deus, abençoa, Deus, a vida desses irmãos, ó Deus, que nos assistem pelo YouTube, Deus. Senhor Deus, que nós possamos entender que a santidade, Deus, é um processo, mas, Deus, que nós não possamos, ó Deus, parar, Deus, no meio desse processo, mas que, Deus, nós possamos, ó Deus, prosseguir a cada dia mais, para que, Senhor Deus, nós possamos, Senhor, ser mais iguais ao Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida desses irmãos, ó Deus, que nos assistem. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos ensina a vivermos, ó Deus, em santidade, em conformidade, ó Deus, com a Tua vontade. Pai, eu peço a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém.
Amém? Quero dar os avisos, né? Ainda estamos, né, em quarentena, infelizmente não está sendo possível nós fazermos o culto público, né, com todos os irmãos aqui na igreja, né, mas que você possa orar a Deus para que esse período acabe logo, né, e que nós possamos voltar a nos reunirmos, né, novamente no culto público. E eu peço aos irmãos que assistir o culto online é só nesse momento extraordinário que nós vivemos, né, mas que logo que acabar, você não fique adepto, né, a ficar assistindo o culto online, mas que você possa vir ao culto, né, sentar, compartilhar com os irmãos, orar um pelo outro, que isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa vida como cristãos. E, né, domingo de manhã nós temos o culto dominical, né, no canal da igreja mesmo, né, que você possa trazer os seus filhos, né, você também possa vir assistir o culto, né, que vai ser transmitido às 10 horas da manhã. À noite nós temos o culto online também, né, às 7h30 da noite, nós vamos fazer o culto online, que, como eu falei aos irmãos, é um caso extraordinário, mas que não seja um hábito da vida da igreja, né, assistir culto online. E também, sempre esteja orando pela igreja, amém? E a igreja, ela está aberta para você vir orar, né? E se você também quiser depositar suas ofertas, você também está encorajado a vir, né, depositar suas ofertas, vir orar, né, à igreja. Claro, sem aglomeração, né, que você possa vir à igreja, quando for possível. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso, né? Vamos encerrar o culto, oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Compartilhe esse vídeo, né? E que você possa propagar cada dia mais a palavra do Senhor. Deus abençoe.